queridos amigos legionários, é com grata satisfação que cá estamos para darmos continuidade às exposições doutrinárias da nossa Casa Espírita. O nosso tema de hoje, prece e pensamento. Antes, porém, eu convido os amigos a me acompanharem numa prece. E nesse momento, elevamos os nossos pensamentos a Deus, nosso Criador, a Jesus, nosso Mestre, modelo e guia, aos benfeitores que dirigem essa tarefa no plano espiritual, rogando que uma fagulha da amorosidade, do amor divino, possa nos envolver, nos trazendo paz, harmonia, saúde em todos os níveis e proteção espiritual. Que esses fluidos balsâmicos possam também envolver aos nossos familiares, os nossos entes queridos e todos aqueles que neste instante vêm ao nosso pensamento, a fim de que a paz do Cristo possa ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Qual o teor recorrente dos nossos pensamentos? Para onde caminha a nossa casa mental? Como eu estou influenciando o meu semelhante com as minhas ideias? Esses deveriam ser questionamentos que nós deveríamos nos fazer permanentemente. Gandhi tem um ensinamento que nos diz que os pensamentos geram as emoções geram as crenças geram os hábitos e os hábitos moldam o nosso destino. A partir disso, nós podemos perceber que o nosso pensamento tem um impacto muito grande naquilo que nós vivenciamos, naquilo que nós experimentamos ao longo de uma encarnação. Por isso, a importância do pensamento elevado, do pensamento construtivo, do pensamento voltado ao bem, do pensamento em oração, do pensamento esperançoso. Também é bom que nós coloquemos a título inicial, especialmente aqueles amigos que acompanham o canal, mas que não são espíritas, que os pensamentos não são produzidos no cérebro. A doutrina espírita nos mostra isso de uma forma bastante pontual, através das inúmeras obras psicografadas, através das comunicações mediúnicas, porque os irmãos desencarnados, aqueles irmãos que já não têm mais a veste física, eles nos apresentam as suas ideias, os seus pensamentos, o que demonstra que a mente propriamente dita está radicada no espírito e que o cérebro físico, enquanto estamos encarnados, é tão somente um veículo de manifestação do nosso pensamento. Também é bom que nós coloquemos a título inicial a correlação que muitas vezes se faz erroneamente entre pensamento e inteligência, porque ao longo da nossa jornada na matéria, muitas vezes nos deparamos com irmãos que têm dificuldade de aprendizado dentro de um campo do conhecimento. E muitas vezes estes irmãos são taxados como seres desprovidos de inteligência. E essa é uma falsa ideia, porque no Livro dos Espíritos, na questão 76, nos é ensinado que nós, seres humanos, que experimentamos a vida no reino nominal, que nós somos os seres inteligentes da criação. Então, se alguns irmãos, dentro de um determinado campo do conhecimento, expressam o seu pensamento com maior fluidez, com maior profundidade, isso significa que esses irmãos, em encarnações pretéritas, estudaram temas relacionados a este campo do conhecimento, e por isso a facilidade nesse momento de expressão. Ao passo que outros estão tendo contato com aquele conhecimento pela primeira vez e por isso têm uma dificuldade, apresentam uma dificuldade maior de entendimento. Porém,
isso não significa que não pensem, porque todos nós somos os seres inteligentes da criação e, portanto, pensamos. Diante disso, nós podemos nos fazer um questionamento. Será que pensar é criar? Naturalmente que sim, pois tudo aquilo que o homem criou ao longo da história da humanidade, a nível material, a nível palpável, foi antes idealizado no plano do pensamento. A exemplo disso, observemos, por exemplo, o trabalho dos arquitetos ou o trabalho dos engenheiros. Antes da casa ou do prédio serem materializados, eles são construídos aonde? A nível mental, a nível de pensamento. Então, a partir disso, nós podemos perceber que o nosso pensamento é uma força criativa, é uma força construtiva. E como a doutrina espírita nos explica isso? A doutrina espírita nos diz que todos nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal. E que quando nós emitimos um pensamento, nós emitimos uma onda eletromagnética ou uma onda mento-eletromagnética que se plasma no fluido cósmico universal. A exemplo disso, se nesse instante eu penso em alguém que não está presente, por exemplo, penso no meu irmão, o meu pensamento produz uma onda eletromagnética que plasma a imagem do meu irmão no fluido cósmico universal. Se eu continuo pensando no meu irmão, trago à mente recordações do passado, da nossa infância, de momentos que vivenciamos juntos, eu gero uma forma pensamento. Aquilo que para algumas culturas orientais é chamado de clichês mentais. E essa forma pensamento, ela não é estática. A doutrina espírita nos diz que ela é dinâmica. Ela tem cor, ela tem cheiro, ela tem som, ela tem movimento. Então o nosso pensamento produz uma onda eletromagnética que gera essa forma pensamento que fica, então, plasmada no fluido cósmico universal. Antes, porém, dessa onda eletromagnética que produz essa forma pensamento ser plasmada no fluido cósmico universal, ela nos envolve. Ela envolve o nosso perispírito. Então, nós podemos perceber que aqueles pensamentos que nós nutrimos de forma recorrente estão gerando a psicosfera dos ambientes onde nós estamos inseridos, mas também a nossa psicosfera individual, o nosso campo mento-eletromagnético. Então a gente tem a possibilidade de, através dos pensamentos, criarmos a atmosfera fluídica dos ambientes onde nós estamos inseridos, os nossos lares, os nossos locais de trabalho e até mesmo psicosfera da casa espírita. Isso, para quem ainda não estuda a doutrina espírita, pode parecer bastante abstrato. Mas quando nós lemos as obras de André Luiz, isso fica um pouco mais claro. A exemplo disso, na obra Os Mensageiros, existe um ponto da obra em que André Luiz participa de uma caravana, e essa caravana vem se aproximando da Terra. Quando a caravana está se aproximando da Terra, André Luiz olha para o planeta. E ele tinha até então a ideia da Terra chamada Planeta Azul, e ele olha para a Terra e percebe assim uma nuvem de poluição. Ele faz a seguinte comparação: tal como se nós fizéssemos um alimento, tirássemos o alimento da panela e ficasse aquela crosta de sujeira. Ele percebe uma crosta de sujeira envolvendo o nosso planeta. E aí então ele pergunta para o dirigente da caravana, para o Aniceto, o que era aquilo ao redor da Terra. E o que Aniceto vai dizer para ele? Que aquela poluição que havia ao redor da Terra era gerada pelo padrão de pensamento dos espíritos encarnados e desencarnados que habitam o planeta. Como
na maior parte desses espíritos, os pensamentos ainda não são voltados ao bem, são pensamentos de mágoa, de ódio, de ressentimento, que retratam as aflições, as dores. Como essa é a matéria mental predominante, aquilo que André Luiz percebe como uma camada de poluição, como uma camada de sujeira ao redor do planeta, era gerado então pelo padrão de pensamento dos seres que aqui experimentam a vida. Então isso demonstra que nós somos responsáveis por gerar a psicosfera mais harmonizada, mais elevada ou menos harmonizada dos ambientes onde nós estamos inseridos. E a partir disso nós também podemos constatar que o umbral não é uma prisão no plano espiritual. O umbral é uma região circunscrita no plano espiritual, gerada pelo quê? Pelo padrão de pensamento e sentimento dos espíritos que lá estão. Como o padrão de pensamento e sentimento dos espíritos que lá estão vibra em faixas de medo, de raiva, de ódio, de violência, isto é, são pensamentos desarmônicos, aquilo gera a psicosfera desarmônica, desequilibrada dessa região do plano espiritual. Quando nós estudamos a obra de André Luiz, agora na obra Nosso Lar, nós percebemos que André Luiz, enquanto encarnado, ele era um homem voltado para as questões materiais da vida. E quando ele desencarna, ele se vê guindado a essa região do plano espiritual. E ele nos descreve essa região com árvores retorcidas, com espíritos com aspecto animalesco, onde havia choro e ranger de dentes, muita aflição, muito medo, muita dor. Ele vai nos descrever tudo isso no seu relato na obra. E tudo isso é gerado pelo quê? Pelo padrão de pensamento e sentimento dos seres que lá estão. E nessa região, o André Luiz experimenta todas essas sensações desagradáveis de medo, de angústia, de aflição, de dor extrema, e ele reflete sobre a sua existência, e no momento de muito sofrimento, refletindo sobre a sua existência, ele se lembra que deveria existir um Criador da vida. Embora, enquanto encarnado, ele não vivenciasse verdadeiramente um credo religioso, ele se lembra naquele momento de extrema aflição que deveria existir um Senhor da vida. E ele opta, então, resolve fazer uma prece, uma rogativa a este Senhor da vida. Apesar de todo aquele contexto tumultuado no seu entorno, ele faz essa prece de coração e ele nos diz que não saberia descrever por quanto tempo ele permaneceu orando. Mas à medida que ele se entrega a essa prece fervorosa, ele percebe que naquela região onde pouco se vê a luz do sol, onde não se vê a luz do sol, que um clarão se abre. E aí então, o ministro Clarencio, junto com um auxiliar, o socorre dessa região umbralina. Então nós trazemos essa passagem da obra Nosso Lar para demonstrar aos amigos que por mais difíceis que sejam as situações que nós estamos vivenciando, por mais tumultuados que sejam os ambientes aonde nós porventura possamos estar, que todos nós temos e podemos utilizar o recurso da prece. Observemos o exemplo de André Luiz. Ele estava numa região densa do plano espiritual. E apesar de toda essa densidade, quando ele se entrega de coração à prece, ele estabelece um processo de sintonia com as camadas superiores da vida, e aí então ele é auxiliado, ele é amparado. Se André Luiz pôde ser amparado, nós também temos condições de receber o influxo da providência divina quando nós oramos, apesar do tumulto das circunstâncias adversas que podem existir aonde nós estamos inseridos.
Notemos que André Luiz ele é socorrido daquela região. E ele é levado a uma colônia espiritual que se situa em cima do Rio de Janeiro. E lá, então, ele percebe que a ambientação é completamente distinta. A luz solar presente, tudo muito organizado, muito limpo, belos jardins, belas flores. Ele percebe que tudo é muito asseado. E aí, então, à medida que ele vai se ambientando em nosso lar, ele tem a informação de que uma parte da colônia Nosso Lar está diretamente vinculada à região umbralina, onde até então ele estava. Ele descobre que as câmaras de retificação estão diretamente ligadas ou vinculadas à região umbralina. E ele se questiona como o ambiente aqui na colônia é um ambiente de tanta harmonia, de tanta paz, tendo uma parte da colônia vinculada à região umbralina, ou diretamente ligada à região umbralina. E aí então Lísias, que lhe acompanha, vai lhe dizer o seguinte, que todos aqueles que eram cidadãos de nosso lar, que naquele momento eram aproximadamente 1 milhão de cidadãos que habitavam o nosso lar, que eles tinham apenas um compromisso. E o compromisso dos cidadãos de nosso lar era apenas pensar e praticar o bem. Imaginemos nós, se nós fizéssemos o exercício de por uma semana, 10 dias, um mês, apenas pensarmos e praticarmos o bem, nos mantendo em oração. Certamente isso teria um impacto positivo, um impacto muito saudável na nossa existência. Notemos que André Luiz chega na colônia espiritual fragilizado. Ele se sentia fraco, não se sentia em condições de levantar da maca, né? Ele se sentia extremamente fragilizado no momento inicial em que ele está na colônia. E Lísias, que lhe assistia, o enfermeiro que lhe assistia, em determinado momento pede a ele licença, porque vai participar da oração coletiva. Em nosso lar existia um momento, ao final da tarde, em que todos os cidadãos param para orar junto com o governador, que é o espírito de maior envergadura daquela colônia. E Lísias, então, estava se dirigindo a este momento de oração. E André Luiz pede para participar, para ir junto. Lísias lhe dá o braço, lhe auxilia nesse processo de levantar daquela maca, e eles vão ao salão onde estava ocorrendo então a prece coletiva, a oração coletiva. E André Luiz começa a acompanhar essa oração. E ele percebe, ao longo da oração, que enquanto todos oravam, que pétalas azuis caíam sobre a fronte daqueles que estavam orando, e que no ambiente havia uma profunda sensação de paz. Então, quando nós oramos, nós recebemos o influxo dos elementos força que a espiritualidade nos traz. E isso ajuda a harmonização da nossa psicosfera individual. Isso nos traz esse sentimento de paz. André Luiz acompanha aquela oração coletiva e ele nos descreve na obra que ao final da oração ele já conseguia caminhar sozinho. Até então, para chegar ao ambiente onde a oração ocorreu, ele necessitou de auxílio. Mas ao final da oração, ele já conseguia caminhar sozinho. Então, todos nós, quando oramos, nós recebemos esse amparo, recebemos essa assistência, essa ajuda do plano espiritual. Por isso, a importância de nós colocarmos o nosso pensamento em prece, buscando o Senhor da vida, buscando sintonizar com as camadas superiores da vida. A espiritualidade maior está sempre atenta aos nossos movimentos e sempre nos assiste quando nós oramos. Também André Luiz, na obra Os Missionários, vai dizer que o homem em meditação e prece elevada, que ele pode purificar a atmosfera dos ambientes aonde então ele circula. E Divaldo Pereira Franco, corroborando essa ideia, no workshop feito com base no livro Iluminação Interior, vai nos dar um belo exemplo a respeito disso.
Ele nos diz que na década de 80 do século passado, mais especificamente 1983, houve nos Estados Unidos um verdadeiro boom de escolas da mente, escolas que buscavam a concentração mental, o foco mental, técnicas de controle mental, de visualização criativa, que isso se tornou nos Estados Unidos uma verdadeira febre. Uma dessas escolas se destacou mais, chamada Silva Mind Control, e inclusive alguns cursos foram ministrados aqui no Brasil. Mas ele nos diz que em agosto de 1983, 100 instrutores dessa escola, que estavam radicados nos Estados Unidos, eles resolvem se reunir numa conferência na cidade de Miami. E exatamente um dia antes dessa conferência, desse encontro, um tornado atingiu aquela cidade, atingiu a região costeira, provocando uma verdadeira devastação. E que as autoridades meteorológicas previam que no dia seguinte um segundo tornado chegaria novamente à região costeira. Então as autoridades recomendavam às pessoas, através dos meios de comunicação, que não se dirigissem para a praia. Aqueles 100 homens que eram instrutores de meditação, estavam acostumados a dirigir o seu pensamento para objetivos comuns, a focar o seu pensamento em determinadas áreas, a utilizarem a visualização criativa, eles se reuniram para fazer uma meditação em conjunto. E essa meditação tinha um único propósito: fazer com que aquela força da natureza, aquele tornado, não chegasse à costa, a fim de que não ocorresse mais devastação. Então, uma hora antes do previsto, para que aquele tornado chegasse, eles se colocaram em estado meditativo. E 30 minutos depois da meditação, feita coletivamente, as autoridades anunciavam no rádio que, por uma questão inexplicável, aquele tornado havia passado por um desvio de rota e que não chegaria a nenhuma região ali da América Central, a região de Cuba, as ilhas do Caribe, e que aquele tornado estava se deslocando agora para o meio do oceano. Então o Divaldo nos traz esse exemplo para demonstrar que nós desconhecemos as nossas capacidades psíquicas, o poder do nosso pensamento. O quanto o pensamento construtivo, o pensamento em prece, o pensamento em meditação pode nos ajudar na superação dos nossos traumas, dos nossos bloqueios, dos nossos medos, no nosso equilíbrio de um modo geral. Também é interessante nós destacarmos, em relação ao pensamento, que quando nós começamos a estudar a doutrina espírita, muitos irmãos se preocupam com a questão da influenciação espiritual. É importante que nós lembremos que todo o processo de sintonia, quer seja com espíritos desencarnados ou com espíritos encarnados, ele se dá inicialmente a nível de pensamento. Se nós tomarmos por base as nossas amizades aqui no plano físico, a tendência é que nós nos relacionemos com irmãos que pensem como nós, que tenham gostos semelhantes aos nossos. É muito pouco provável que nós façamos amizades com aqueles que pensam de uma forma completamente distinta da gente, porque em relação a esses não há um processo de sintonia, de semelhança. E assim como as nossas amizades no plano material são estabelecidas por um processo de sintonia, também as relações que nós mantemos com os espíritos desencarnados se dão por um processo de sintonia mental. E aí então nós podemos perceber que quando a gente estuda o processo obsessivo, que em relação à obsessão simples, não há uma vinculação com situações do pretérito. Nós, enquanto encarnados, em face de sermos imperfeitos, nutrimos muitas vezes pensamentos que não são elevados, que não são edificantes, pensamentos que muitas vezes alimentam os nossos vícios, as nossas imperfeições, e esse pensamento então ele é plasmado no fluido cósmico universal. E aqueles irmãos desencarnados que
emitem constantemente pensamentos de igual teor, por um processo de sintonia, essas formas de pensamento vão se vincular. E aí então nós estabelecemos essa sintonia ou essa ligação com os irmãos desencarnados que estão na mesma faixa que nós. Então não há uma vinculação direta com o passado. Nós muitas vezes damos causa a esse processo chamado obsessão simples, porque nutrimos nossos vícios, nossas imperfeições e sintonizamos com aqueles que são os nossos sócios de dificuldade. Já naquelas situações onde a obsessão se dá de forma subjugatória ou em termos de fascinação, via de regra há uma vinculação com o passado. Existem irmãos que se sentem prejudicados, que não trabalham o perdão e que optam pela desforra. Como eles estão desencarnados, eles nos observam, percebem aonde estão os nossos pontos falhos, dirigem uma onda mental a nós relacionada a esses pontos falhos, e quando nós emitimos uma onda mental exteriorizando aquele vício, aquela imperfeição, nós estabelecemos um processo de sintonia. E aí então se estabelece essa ligação. Nos casos de fascinação, muitas vezes o indivíduo ele tem uma mudança de comportamento, ele tem o senso crítico muitas vezes anulado, e aí então o espírito desencarnado acaba tendo uma influência, acaba exercendo a sua influência. E nos processos de subjugação, esse grau de vinculação se dá num nível ainda maior, a ponto de o espírito desencarnado conseguir controlar determinados blocos de pensamento e sentimento do irmão encarnado. Então a gente traz isso nesse momento para demonstrar que todas as nossas vinculações com os espíritos desencarnados, elas se estabelecem a nível de pensamento. Mas se nós sintonizamos com espíritos que não são elevados através do nosso pensamento, nós também sabemos que podemos sintonizar com espíritos de ordem elevada através do pensamento em prece, através do cultivo dos pensamentos edificantes. Então cabe a nós escolhermos pensamentos melhores. Nós sabemos que os pensamentos eles não podem ser apagados. Se nós temos um pensamento ruim, esse pensamento não pode ser apagado. Porém, os pensamentos que não são bons podem ser substituídos por pensamentos melhores. Como mudar a nossa faixa mental? Através de boas leituras, através de lazer edificante, através de conversações sadias, assistindo bons conteúdos. Então, nós devemos buscar essa mudança para melhor da nossa faixa de pensamento. E é importante que se diga que nessas situações onde muitas vezes nós sentimos uma presença espiritual junto a nós que não contribui para o nosso processo de paz, de melhora, de crescimento, que nós podemos então, que nós temos a nosso favor então, um poderoso antídoto contra as obsessões, que é a oração. André Luiz também nos traz um exemplo disso na obra Os Missionários. Lá tem um capítulo intitulado A Oração, que nos diz o seguinte, que um rapaz com a mãe e a irmã, eles saíram de uma tarefa na casa espírita, e que na rua, quando eles estão na rua, duas entidades se ligam a esse rapaz. E André Luiz começa a observar aquilo, se questionando qual seria o tratamento possível, porque a partir do momento em que essas entidades que estavam na rua se vinculam ao rapaz, o semblante do rapaz muda, ele começa a ter pensamentos que não são elevados, ele começa a se questionar isso, e começa a acompanhar o rapaz durante a rua. O rapaz se despede da mãe e da irmã e vai para o seu lar. Quando ele chega na sua residência, ao entrar na sua residência, aquelas duas entidades não conseguem ali penetrar. E André Luiz pergunta ao instrutor que o acompanhava, a Alexandre, por que aqueles irmãos não conseguiam penetrar no ambiente doméstico daquele rapaz. E ele obtém a seguinte resposta. Dentro daquele ambiente, existia uma moça, a esposa do rapaz,
que cultivava verdadeiramente os valores do Cristo e que diariamente se mantinha em prece. Em decorrência disso, a prece ali traçava barreiras vibratórias que impediam que aquelas entidades ali penetrassem. André Luiz entra no lar daquele rapaz. E o que ele constata? Que verdadeiramente naquele ambiente, em cada móvel, em cada cômodo, existia verdadeiramente um sentimento de profunda amorosidade e de profunda paz. Isso era gerado pelo quê? Pelo padrão de pensamento e sentimento daquela irmã que cultivava os valores do Cristo e que permanentemente se colocava em oração, sintonizando com as esferas superiores da vida e com isso recebendo o influxo da espiritualidade maior e gerando aquela psicosfera harmonizada que naquele momento impedia que aqueles irmãos de ordem não elevada ingressassem no recinto doméstico. Notemos, o marido que adentrou o lar, ele não tinha o mesmo nível de vigilância do que a esposa, mas o pensamento dela, voltado à espiritualidade maior, sintonizado com o bem, com a amorosidade, produzia então aquela atmosfera saudável, pacífica, que permitia que aquelas entidades naquele momento não influenciassem nocivamente o marido. Imaginemos se o próprio marido se dedicasse à reforma íntima e se colocasse em oração junto com a esposa. Certamente ele se colocaria num patamar vibratório melhor e não seria facilmente e não sintonizaria tão facilmente com aquelas entidades. Então todos nós temos a nosso favor, quando sentimos algum tipo de assédio, algum tipo de influenciação, a prece. A prece é um poderoso recurso que nós temos a nosso favor. Nesse sentido, André Luiz, na obra Os Missionários, vai nos dizer: a oração é o mais eficiente antídoto ao vampirismo. A prece não é movimento mecânico dos lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. A criatura que ora mobilizando as próprias forças realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela a nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superioras da vida. Dentro dessa realização, o espírito em qualquer forma pode emitir raios de grande poder. Então, em face de nós estarmos encarnados, de não termos a acuidade da visão espiritual, nós não percebemos aquilo que o nosso pensamento em prece produz não somente em nosso benefício, mas também em benefício daqueles a quem a prece se dirige. Também nesse sentido nós encontramos nas obras de André Luiz, agora novamente nas obras Os Mensageiros, uma prece de grande beleza, a prece de Ismália. André Luiz, ele para antes de vir à Terra, naquela caravana, num posto de socorro. E o dirigente desse posto de socorro pede aos seus encarregados, ao final do dia, que desligassem todas as luzes da colônia. E André Luiz não sabe o porquê, mas as luzes da colônia então são desligadas. E Aniceto, que naquele momento era o dirigente da caravana de André Luiz, é convidado a fazer oração. No entanto, ele não se sente, naquele momento, ele sente que a oração deveria ser feita por Ismália, que era a esposa de Alfredo, que era o dirigente então daquele posto de socorro. Ismália começa a orar. E conforme o que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando nós oramos, nós, por um impulso de vontade, buscamos a sintonia com Deus, com a espiritualidade superior. Nós podemos orar para pedir, para agradecer ou para louvar. E o fluido cósmico universal, o fio condutor do nosso pensamento em prece,
à espiritualidade maior. Quando nós oramos coletivamente, a prece coletiva tem um impacto maior, um poder maior, porque muitas mentes oram voltadas a um objetivo comum. Então, quando nós oramos em conjunto, é importante que nós acompanhemos palavra a palavra a prece de quem está, a prece que está sendo feita por aquela pessoa que ora. Então a Ismália começa a orar. E André Luiz, sabedor daquilo que o Evangelho nos apresenta no capítulo 27, começa a acompanhar palavra por palavra a prece de Ismália. Só que em determinado momento, muito curioso, André Luiz volta o seu olhar para o exterior para perceber o que estava acontecendo. E ele percebe então que sobre todos aqueles que estavam em oração, começavam a cair flocos de neve sobre a fronte de todos aqueles que estavam em oração, como se fossem flocos de neve. Eram, na verdade, elementos força que a prece, que a espiritualidade maior nos traz enquanto nós oramos. E ele percebe que enquanto Ismália orava, na região do tórax dela se acende uma luz lilás. E aquilo para ele é uma grande surpresa. Ele olha para Alfredo e junto a Alfredo, também na região do tórax, se acende uma luz de grande beleza. O mesmo se passava com Aniceto, e até mesmo com ele e com Vicente, pequenas luzes se acendiam nessa região do tórax. E aquilo deixa ele surpreso. Mas ele volta a acompanhar a oração de Ismália, palavra por palavra. E ele vai acompanhando a oração, e ela vai pedindo a intercessão, a ajuda àqueles espíritos que haviam sido resgatados das regiões umbralinas, que estavam no posto de socorro, dormindo, numa condição de sono profundo. Ela pede assistência espiritual a esses espíritos. André Luiz acompanha a prece, e de repente, novamente, ele volta o seu olhar para o exterior. E ele percebe, então, que essa luz diamantina que se acendia no tórax de Ismália, que essa luz lilás que se acendia no tórax de Alfredo, que essa luz verde que se acendia no tórax de Aniceto, agora elas eram irradiadas para aqueles espíritos que estavam ali dormindo, naquele posto de socorro. E aquilo também gera uma grande surpresa nele. Então a gente percebe que aqueles irmãos que estavam dormindo, por não estarem por um impulso de vontade sintonizados com a espiritualidade maior, não recebiam diretamente esses elementos força. No entanto, aqueles irmãos que faziam a prece intercessória, esses recursos que recebiam do plano espiritual superior, segundo a sua gradação espiritual, eram dirigidos àqueles irmãos que estavam dormindo. E essas energias salutares, balsâmicas, curativas, restauradoras, chegavam a esses irmãos, então, que estavam em sono profundo. André Luiz acompanha a oração e, para surpresa dele, após um momento de oração, quando a oração é concluída, o que ele percebe? Ele percebe que um verdadeiro clarão se fazia presente agora naquele ambiente. Embora as luzes artificiais da colônia estivessem apagadas, um verdadeiro clarão se fazia presente naquele ambiente. E mais do que isso, ele vai nos dizer que aqueles irmãos que estavam numa condição de sono profundo, irmãos esse que ele vai comparar, nos dizendo que pareciam verdadeiras múmias, que alguns deles começam a esboçar algumas palavras, alguns deles começam a gesticular, e que 2 irmãos se levantam e andam. Então aí, a partir desse exemplo, a gente pode perceber o poder da prece intercessória. É um recurso que nós podemos fazer por aqueles com os quais convivemos, que sabemos muitas vezes estarem aflitos, estarem entristecidos, estarem passando por momentos difíceis. Nós não temos a acuidade da visão espiritual porque estamos encarnados. Mas André Luiz nos traz esses exemplos, esses relatos nas suas obras, para nos mostrar que realmente a oração ela é um recurso poderoso que está à nossa disposição. Nesse sentido, na obra Os Mensageiros, ele vai nos dizer:
O trabalho de prece é mais importante que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta. Muitas vezes nós oramos e não obtemos a resposta imediatamente. Mas André Luiz nos diz categoricamente que não há prece sem resposta. Quando nós oramos, quando nós elevamos o nosso pensamento à espiritualidade maior, a espiritualidade maior que está sempre atenta aos nossos movimentos, vem ao nosso auxílio, nos ampara, nos assiste, nos envolve em energias salutares, em energias elevadas, que ajudam na nossa harmonização, que nos inspiram no bem, que renovam a nossa psicosfera individual e a psicosfera individual dos ambientes onde nós estamos inseridos. Então, que nós possamos dar valor aos pensamentos elevados, aos pensamentos edificantes, aos pensamentos construtivos, aos pensamentos voltados ao bem, ao pensamento em prece voltado a assistir o nosso semelhante, a prece intercessória, porque quando assim nós fazemos, nós estamos agindo de forma fraternal, de forma amorosa, e estamos todos recebendo esses benefícios que a espiritualidade maior, generosa e misericordiosamente, nos traz. Então estas são as nossas reflexões para essa noite. Eu convido novamente aos irmãos a me acompanharem numa prece. E neste momento, rogamos ao Pai Maior que possa ser conosco, uma vez mais, nos envolvendo no seu abraço amoroso, que essas energias amorosas possam nos auxiliar nas nossas dificuldades mais íntimas, que essas energias amorosas possam renovar a psicosfera dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, possam envolver a todos aqueles irmãos que sabemos necessitados, a todos aqueles irmãos que necessitam do carinho, da misericórdia e do amparo do plano espiritual superior, que a ajuda do Cristo possa chegar a todos estes, a nós também e aos nossos entes queridos. Que assim seja.